Eu queria começar esse meu pronunciamento dizendo que é preciso avisar a todos que o pedido de impeachment da Presidenta da República não tem nada a ver com a Operação Lava Jato, nem com qualquer outra iniciativa de combate à corrupção. Isso é preciso ficar claro, porque senão a população acha que esse pedido de impeachment é resultado ou vai dar uma resposta à situação de corrupção que hoje temos denunciada no país. E não é verdade. O que sustenta o pedido de impeachment é o que nós discutimos agora, aqui a pouco, que o senador Pimentel também se referiu. São os decretos de abertura de créditos suplementares. E, como eu falei, esses decretos também foram solicitados pelo Tribunal de Contas da União, pelo Senado Federal, pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça. O que lidera o processo de impeachment é a vontade do PSDB de assumir o governo sem disputar a eleição. Pura e simplesmente é isso. E isso está sendo feito através de um acordão com setores do PMDB que são dirigidos pelo então hoje vice-presidente da República, Michel Temer. Infelizmente é isso que nós estamos vendo no país. Falei sobre isso na semana passada dessa tribuna, que um acordão ia se formar para que tivesse o impeachment da presidenta Dilma, para que o vice-presidente Temer pudesse assumir e para que as propostas, principalmente na área econômica do PSDB, pudessem ser colocadas em prática. Alguém tem dúvida disso? É óbvio que o impeachment, como está colocado, e com a assunção do presidente e do vice-presidente Michel Temer, não é uma solução, nenhuma resposta para a Operação Lava Jato. Tampouco é uma solução para a situação de corrupção pela qual o Brasil está passando por várias denúncias. É importante ficar claro, estão utilizando das manifestações de rua contra o impeachment, contra a corrupção, pelo apoio à Operação Lava Jato, para fazer o impeachment da presidenta Dilma. E, repito, sem base constitucional ou legal. Por isso que nós estamos dizendo aqui que é golpe e vai ser um golpe registrado na história. E aqueles que participarem desse processo ficarão com essa responsabilidade. E isso é tão verdade que o que está se discutindo na imprensa esse final de semana são as ações, o programa de governo e as pessoas que comporão o próximo governo a ser comandado pelo vice-presidente Michel Temer, porque muitos articulistas e muitos meios de comunicação já dão como certo o impeachment da presidenta Dilma. E o mais interessante é que uma das pessoas mais prováveis que esteja conduzindo a área econômica do governo do presidente e do vice-presidente Michel Temer, se assim acontecer, será o senhor Armínio Fraga. O senhor Armínio Fraga é conhecido de todos nós aqui. Foi assessor de George Soros, portanto, é um grande financista de Wall Street, e foi o coordenador da campanha do senador Aécio Neves para presidente da República. Foi o coordenador da campanha. E uma campanha que ele fez, um programa que tinha forte ajuste fiscal e, principalmente, forte ajuste em programas sociais. Então, é isso que nós precisamos deixar claro para o povo brasileiro, que o impeachment da presidenta Dilma não é uma resposta da Lava Jato, nenhuma resposta à corrupção. Aliás, isso pode significar, inclusive através desse acordão do PSDB com setores do PMDB, pode significar que se estanque aí as investigações da Operação Lava Jato. Afinal, já tiraram a presidente, já entregaram o PT já respondeu por todos os crimes de corrupção nesse país, então vamos parar por aqui. É isso que vai acontecer. E aí, o que nós vamos ter do governo do vice-presidente Michel Temer é, na realidade, o programa que foi feito pelo PSDB. Os pontos do programa, Uma Ponte para o Futuro, já deixam bem claro qual é a vontade desse grupo no governo. E isso conversa muito bem, dialoga muito bem com o projeto, com a proposta de governo que o PSDB fez para o senador Aécio Neves. A primeira coisa, o primeiro ponto desse programa é a revisão da política de valorização do salário mínimo. Porque essa gente acha que o salário mínimo valorizado é o que impede a economia de crescer.
Veja bem, eles acham que o salário mínimo valorizado é o que impede a economia de crescer, porque isso dá pouca competitividade às empresas e, sobretudo, porque isso tem um impacto na Previdência Social. Por quê? Porque a maioria dos aposentados da Previdência ganha um salário. E quando nós não tínhamos o reajuste real do salário mínimo, a maioria dessas pessoas tinha uma renda muito baixa, uma renda que não conseguia sequer comprar os remédios para o aposentado. Hoje, 80% dos beneficiários da Previdência Social são pessoas que ganham até um salário mínimo e sustentam muitas vezes grande parte das suas famílias. Aí falam de um déficit da Previdência. Ora, não sei se vocês sabem, mas a Previdência Social hoje tem 32,7 milhões de beneficiários. O déficit do INSS em relação a esses beneficiários é de 90 bilhões. 80% ganha salário mínimo. Qual é o maior déficit de previdência que nós temos? Com os servidores públicos. 930 mil servidores públicos têm um déficit de 92 bilhões de reais. Então, quer dizer, vai ser os aposentados que ganham salário mínimo que vão ter que pagar por essa crise? É isso que o PSDB, com esses setores do PMDB, quer? Esse acordão? Deixar a política de valorização do salário mínimo para trás? Eu quero falar aqui com os aposentados desse país, com os 80% de aposentados que ganham salário mínimo, com essas pessoas que tiveram direito a entrar no sistema de previdência social, com o microempreendedor individual, com as donas de casa que hoje se aposentam. É sobre vocês que se quer fazer o ajuste das contas da economia brasileira. Esse acordo do PMDB, de setores do PMDB com o PSDB, esse acordão para fazer o impeachment da presidenta Dilma, é para tirar esses direitos. Esses direitos não é para acabar com a corrupção ou para dar uma resposta à Lava Jato, até porque quem vai assumir o governo está igualmente envolvido também nas denúncias de corrupção. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto do programa Para a Ponte para o Futuro, apoiado pelo PSDB, é a entrega do pré-sal, que nós já fizemos uma discussão nessa casa. Ou seja, quer-se voltar às concessões simples como eram. Entrega-se a maior riqueza de petróleo num exato momento onde o barril de petróleo ainda não encontrou a sua valorização de mercado. E nós temos uma das maiores reservas do mundo. A terceira ação é um rompimento com o Mercosul, dizendo que o mercado comum do Sul é restritivo ao Brasil, que impede que a gente faça acordos com outros países, o que é mentira. O Mercosul já propôs para o mercado comum europeu uma proposta, até agora o mercado comum europeu não deu a resposta. E não sei se Vossas Excelências sabem, mas o Mercosul, quando iniciou, nós tínhamos uma balança superavitária com os países do Mercosul, o Brasil tinha, que não chegava a 4 bilhões de reais. Hoje nós temos mais de 30 bilhões de reais. Então, o Mercosul é extremamente benéfico para o Brasil. Uma quarta situação é a questão da tributação. Eles dizem que querem desoneração para exportação, nós já temos. Dizem que querem desoneração para investimento, nós já temos. Mas eles querem também fazer com que as subvenções, os subsídios na área de tributação e também na área de crédito acabem. Agora, não falam em nenhum momento de fazer uma tributação progressiva. Não tem nesse programa, por exemplo, a tributação sobre grandes fortunas, não tem sobre esse programa a mudança no juros sobre capital próprio, tributação em dividendo e renda. Não tem, isso não tem. Agora, tem a desvalorização do salário mínimo, tem aumento de tributação para fazer a unificação da legislação do ICMS, isso vai ter. E, por último, e ontem ficou muito claro numa matéria que o Estado de São Paulo publicou e depois outros jornais repetiram, é uma política restritiva às políticas públicas de desenvolvimento social e de apoio ao desenvolvimento da economia. Em
entrevista ontem ao jornal Estado de São Paulo, o ex-ministro Moreira Franco, que é braço direito do vice-presidente Michel Temer, aliás, foi ministro comigo, colega, quando eu fui ministra-chefe da Casa Civil, ele foi ministro da Aviação, ele é presidente da Fundação Ulisses Guimarães, e ele que coordena o trabalho. E ele confirmou ontem que há várias medidas em análise e comentou algumas levantadas pela reportagem. Entre elas, a questão de nomes que estão sendo cogitados para um governo de Michel Temer. E falou lá ele do Armínio Fraga, exatamente dele que nós falamos agora há pouco, que foi o coordenador do programa de economia do candidato derrotado em 2014, senador Aécio Neves. Mas ele falou também de outras coisas. Falou o seguinte: avaliamos que as medidas da área social que possam beneficiar a população, combater a pobreza e, ao mesmo tempo, manter o equilíbrio fiscal e a saúde das contas públicas são medidas que nós temos que tomar, que já foram usadas no Brasil e que são adotadas em vários outros países. Eu pergunto, quais medidas de redução de políticas sociais que já foram usadas no Brasil? No governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, nenhuma. Aliás, todas as políticas sociais foram ampliadas. São aquelas utilizadas no governo passado, governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nós sabemos o que significa: restrição de acesso ao crédito para os mais pobres, restrição de consumo aos mais pobres, dificuldade de emprego, não tinha colchão de proteção social, restrição na área de previdência social. Há também, segundo ele, um consenso que é preciso rever os subsídios. E um dos subsídios que ele fala é o subsídio do FGTS, Minha Casa Minha Vida. Veja bem, eles estão dizendo que vão retirar o FGTS do Minha Casa Minha Vida, porque, segundo eles, o FGTS é um patrimônio do trabalhador que tem que ficar lá parado no banco, apenas sendo remunerado para o trabalhador não perder. Aí eu pergunto, sempre foi tratado assim o FGTS, e nós ficamos anos sem ter política habitacional nesse país. Agora que nós conseguimos uma política habitacional, que é o Minha Casa Minha Vida, nós temos 2.700.000 casas que já foram entregues à população brasileira, e a presidenta Dilma vai lançar mais 3 milhões de casas. Eles querem retirar o subsídio do FGTS? Para fazer o quê com o FGTS? Para fazer uma remuneração pequena, que é a taxa Selic, que é grande para remunerar os juros, mas pequena para remunerar esse patrimônio do trabalhador? E não vão fazer com esse dinheiro benefícios do Minha Casa Minha Vida, um dinheiro que está sendo remunerado muito mais do que a Selic pelo governo federal para ser aplicado em moradia? Então, vejam bem, é aí que querem mexer nos programas sociais do governo. A outra coisa que também será revista, segundo ele, são as concessões e subsídios empresariais e setoriais. Aqui eu queria chamar a atenção para a agricultura. Nem falo do setor empresarial produtivo desse país, falo da agricultura. Eu venho de um estado agrícola, que é o Paraná, eu sei bem o que significou créditos e subsídios agrícolas para o desenvolvimento, não do meu estado, mas também do Mato Grosso, do estado do senador Blairo Maggi, que está aqui, do Mato Grosso do Sul, do Mato Piba, de regiões importantes do nosso país. E o que significou a diversificação da nossa economia. Por exemplo, a agricultura familiar, que nunca tinha tido crédito. Hoje nós temos mais de 30 bilhões de créditos subsidiados para a agricultura familiar. Então eu pergunto ao ex-ministro Moreira Franco, vocês vão acabar com o subsídio para a agricultura familiar? Vocês vão acabar com garantia safra? Vocês vão acabar com o PAA, com a compra direta para merenda escolar? É isso que vocês vão fazer? É desse subsídio que nós estamos falando? Porque esse é um dos maiores subsídios que nós temos no país. Ou vão acabar com o subsídio para o financiamento da agricultura empresarial? Quanto hoje é financiado pelo Banco do Brasil para os nossos produtores de soja, para que os produtores de soja possam exportar, possam ter realmente retorno? Como que hoje nós temos subsídios para comprar máquinas e equipamentos? Pergunto aqui ao senador Blairo Maggi, que é dessa área, quanto se modernizou no campo brasileiro nesses últimos anos de governo do presidente Lula e da presidenta Dilma? Quanto? Nós não tínhamos subsídio para comprar máquina e equipamento, as pessoas não tinham dinheiro para o seguro agrícola, não havia subsídio em quantidade para fazer a safra, para que as pessoas pudessem ao Banco do Brasil pegar recursos para fazer o plano safra. Hoje nós temos isso. Hoje todos os agricultores, inclusive
inclusive os pequenos agricultores têm maquinário, tem caminhão, tem ali um trator, tem uma caminhoneta. Isso ajudou as pessoas no campo, junto com o Luz para Todos. É desse subsídio que nós estamos falando? É isso que vão cortar? O que será do nosso país, então, que hoje tem na agricultura uma das suas forças motrizes? É isso que vão mandar para o Congresso Nacional para acertar as contas? São os subsídios empresariais que estão falando? Aliás, quero fazer um parênteses aqui, porque eu fiquei extremamente espantada de ver uma manifestação da ABIMAQ, da Associação Brasileira dos Produtores de Máquinas e Equipamentos. Eu atendi muitas vezes eles na Casa Civil, deveras vezes, e muitos elogiosos, na maioria das vezes, dizendo que o setor de máquinas e equipamentos do Brasil só estava bem porque o governo do presidente Lula e da presidenta Dilma tinham proporcionado crédito barato para os agricultores comprar máquina e equipamento, crédito barato para as empresas comprarem máquinas e equipamentos, crédito barato para que as pessoas pudessem comprar automóveis ou caminhões. Era isso que diziam. E agora eles estão aí, assinando o pedido de impeachment. E eles sabem que o pedido de impeachment não é contra a corrupção. Não é tirando a presidenta Dilma que nós vamos resolver o problema da Lava Jato ou da corrupção no Brasil. Eles vão tirar a presidenta Dilma para colocar o plano do PSDB. Esse plano aqui que eu acabei de falar e que a ABIMAQ foi contra na eleição de 2014. Eu quero saber como vai se comportar. Quero ver, depois que isso vier aqui para essa casa, que tivermos lá o vice-presidente Michel Temer com Armínio Fraga, seja de ministro da Fazenda ou presidente do Banco Central, mandando as propostas para esse Congresso Nacional. Quero saber como os senadores vão votar aqui, se vão ter coragem de tirar subsídio da agricultura, se vão ter coragem de tirar subsídio para que tenha financiamento de máquina e equipamentos para os nossos produtores. Eu quero olhar para os nossos senadores, para os nossos deputados e saber se isso vai acontecer. A outra coisa que é espantosa que tem nesse programa e que ontem o ex-ministro Moreira Franco foi muito claro no jornal Estado de São Paulo, o senador Lindbergh, de falar, é que vai ter uma revisão do FIES, que esse programa tem que ter meritocracia, que não pode ser um programa que muitos tenham acesso, porque, afinal, não, tem que ter, além de boas notas, também ser mais restritivo, porque gasta-se muito dinheiro público. Então, é contra os estudantes que se vai fazer um ajuste, que é o financiamento. E quem sabe não vão mexer também no ProUni, dizer que não, que tem que restringir o ProUni porque precisa cobrar mais imposto das universidades. Mas também estão falando em rever a universidade pública e gratuita. A priori dizem que é para os ricos, mas isso com certeza vai chegar nos pobres, porque vão tirar as cotas, vão tirar a facilidade de entrada, com certeza vão querer rever o Enem. É sobre isso que nós estamos falando. O impeachment da presidenta Dilma, senhores e senhoras, não é para resolver o problema da corrupção no país, é para colocar um programa de ajuste fiscal sem precedentes em cima dos mais pobres, em cima daqueles públicos que Lula e Dilma conseguiram dar importância e dar voz. E, por último, o que eu acho mais espantoso é o que vão fazer com o Bolsa Família. Teve coragem o ex-ministro de falar que vão restringir o Bolsa Família apenas para os 10% mais pobres da população e para aqueles que vivem com menos de $1 por dia. Como é que é o Bolsa Família hoje? O Bolsa Família hoje atende pobres e extremamente pobres. Pobres são aqueles que ganham até R$ 154 de renda per capita por mês. E extremamente pobres são os que ganham R$ 77 de renda per capita por mês. Os extremamente pobres ganham o Bolsa Família completo. Os pobres ganham o Bolsa Família para as crianças, para permanecer as crianças na creche, para ajudar na renda. Bom, se vão limitar 10%, como diz o senhor Moreira Franco, apoiado com certeza pelo vice-presidente Michel Temer, eles vão ter que cortar 30 milhões de pessoas do Bolsa Família, porque hoje o Bolsa Família atende 25%, são 50 milhões de pessoas. Se eles vão dar só para os 10% mais pobres,
obviamente, eles vão dar para 20% da população, vão dar para 20 milhões da população, 20 milhões de pessoas. O que eles vão fazer com 30 milhões? Eu gostaria de perguntar o que fariam lá no Rio de Janeiro, qual seria o critério de corte para tirar 30 milhões de pessoas? Porque, segundo eles, é isso que impacta o orçamento público, é dar dinheiro para pobre no Bolsa Família. Eles não conseguem ver que se hoje a gente tem uma crise financeira no Brasil e no mundo, como nós estamos vivendo, mas a gente consegue enfrentar sem ter a pobreza que nós tínhamos na década de 90 e 80, ninguém está comendo sopa de papelão e nem calango no Nordeste, que nós conseguimos enfrentar essa crise dando dignidade mínima às pessoas, é porque nós temos um programa com base social elevada. Me dá mais 5 minutos, presidente. Queria agradecer, presidente, já foi 20, estão me olhando torto ali, mas vamos lá. Obrigada, é muito rápido, só para eu poder terminar o raciocínio. Então, o que está dando sustentabilidade hoje a que a crise não seja mais perversa com as pessoas mais pobres é a política de valorização do salário mínimo, são os programas sociais e principalmente o Bolsa Família, como Minha Casa Minha Vida também, e as reservas internacionais que nós temos. É isso, é esse os sustentáculos. E agora vem esse programa, né, Ponte para o Futuro, essa conspiração de PSDB com setores do PMDB para tentar tirar a presidenta Dilma, dizendo que é em nome de livrar o Brasil da corrupção, mas na realidade é para instalar nesse país o programa econômico derrotado nas urnas em 2014. E o interessante é que não se fala absolutamente nada da taxa de juros. E hoje os juros consomem 540 bilhões de reais, 9% do produto interno bruto. Eu fico me pensando, o que farão esses senhores em relação aos juros? Não vão cortar? Não vamos ter uma política de redução? Porque agora nós vamos começar com a política de redução de juros. A inflação está caindo, nós temos reservas internacionais robustas, temos investimentos diretos no país, nosso balanço de pagamentos já vai passar por uma situação positiva e nós vamos começar a cair, a derrubar as taxas de juros. Então, quem está nos ouvindo aqui fora do Senado Federal, além dos nossos senadores e senadoras, quem está nos ouvindo pela TV Senado, quem está nos vendo pela TV Senado, nos ouvindo pela Rádio Senado, o que está em jogo com o impeachment da presidenta Dilma é colocar para o país o programa econômico derrotado nas urnas em 2014, através de um acordão entre o PSDB e setores do PMDB, inclusive para que se pare, na hora em que o vice-presidente Michel Temer assumir, as investigações da Operação Lava Jato, assim como já suspenderam a divulgação da lista da Odebrecht. É preciso deixar essas coisas claras daqui, porque senão as pessoas vão ser levadas a achar que estão apoiando um impeachment para combater um mal como a corrupção, e não é verdade. O que vai se fazer nesse país é acabar com os programas sociais, é colocar a conta da recuperação da economia sobre os mais pobres e os mais necessitados. Mas isso nós não vamos deixar, nós vamos resistir, porque esse país, durante esses 13 anos, construiu um colchão de proteção social para a sua população, deu dignidade aos mais pobres, deu acesso à educação, teve programas de casa, programas de creche, de saúde com os mais médicos. Nós não vamos permitir que se volte atrás. Muito obrigada, senhor presidente.